Olá, Ser Infinity! Estamos aqui de novo para mais um encontro de infinitas possibilidades. É isso mesmo! E sejam muito bem-vindos a mais esse encontro hoje mega especial. A gente vai trazer um assunto aqui bem legal para conversar e novamente estamos aqui, vou trazendo aqui as terapeutas Infinity, chegando aqui a Alessandra Dalla Costa, Roseli. Vamos lá, Rose mesmo. Vamos lá, Rose. Tem mais uma pessoa aqui para chegar. Vamos ver se ela chega aqui com a gente daqui a pouquinho. Bom, hoje nós vamos conversar aqui sobre energias de ambientes. E a gente está trazendo esse tema, já preparando também para o nosso atendimento coletivo desta quinta-feira, dia 23, que vai ser sobre limpeza da energia dos ambientes. Vai ser da residência, mas aqui a gente vai falar também de todos os ambientes, porque afinal os ambientes também acumulam energia. Você sabia disso? Já sabia que os ambientes acumulam energia e influenciam no seu bem-estar? Então, é disso que a gente vai conversar aqui. Vamos trazer aqui mais alguém que ainda não chegou aqui com a gente ao vivo. Vamos lá para finalizar aqui, equipe completa. Jaqueline, uma bem-vinda e bem-vindos a todos os seres Infinity que estão aqui com a gente para esse bate-papo. Bom, como eu falei, nós vamos conversar sobre limpeza energética de ambientes e para que você já saiba e essa conversa é relevante para você, é importante para a sua vida, para o seu bem-estar. Eu vou listar aqui alguns probleminhas que a gente pode ter que estão relacionados à energia do ambiente, que pode estar relacionado com a energia da sua casa. Bom, se você, por acaso, tem aí você ou sua família, tem dificuldade para dormir, não tem um sono de qualidade, ou não dorme bem, ou dorme, mas continua se sentindo cansado, tem aquele sono agitado, muitos sonhos, e até mesmo aquela situação assim, sabe no sofá da minha casa, eu deito e durmo que é uma maravilha, quando eu vou para minha cama no meu quarto, eu não consigo ter um sono gostoso, um sono agradável. Pode ter alguma influência energética neste ambiente do quarto, porque nem sempre está toda a casa com a mesma energia e você vai descobrir o porquê. Então, uma das influências é no nosso sono, e a gente sabe que o nosso sono é extremamente importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, não é mesmo? Aí vem cansaço, falta de energia e disposição, aquela coisa assim que, nossa, parece que está sempre pesado, não tem aquela energia vibrante para fazer as coisas, já acorda de manhã, às vezes, assim, mais cansadinho. Então, isso também pode estar relacionado com a energia do ambiente. Quebra frequente de objetos.
nossa, quebra copo, quebra prato, quebra os objetos de decoração, eletrodoméstico que queima com frequência, também pode estar relacionado com isso, brigas e discussões frequentes. Sabe aquela história de qualquer pé de galinha já dá uma sopa? E, nossa, não tem assim, depois fica se perguntando, mas isso era um assunto relevante para uma discussão, para entrar num atrito que muitas vezes parece que as pessoas não estão falando a mesma língua, parece Torre de Babel, cada um fala, no final estão falando a mesma coisa, mas não se entende. E olha que as crianças são bem afetadas com isso, hein? Às vezes as crianças não se entendem, não conseguem conciliar as coisas, não conseguem brincar juntos, fazer nada junto, que qualquer coisinha estão ali se pegando, também pode estar relacionado a isso. Doenças frequentes, toda hora tem alguém gripado, a imunidade parece que sempre está baixa, a virose passa lá na esquina, alguém cata ela, né? As gripes, então, resfriado, e olha que agora a gente está entrando numa época do ano que isso se torna muito mais comum, mas não é para ser frequente. Está acontecendo com muita frequência, principalmente pegando todo mundo em casa, fica de olho que pode ser questões energéticas, desequilíbrios energéticos, energias negativas, que estão agindo aí na sua casa ou mesmo em outros ambientes que você frequenta e que podem estar afetando. Então, se você já identificou aí alguma coisinha que você pode estar vivenciando, esse assunto é relevante para você. Ou mesmo se você identificou daquelas pessoas que você conhece que também tem algum ponto aí. E tudo isso que eu falei acaba desencadeando onde? Na nossa prosperidade, né? Parece que não tem dinheiro que chega para resolver tudo isso, ou a gente não tem energia e disposição para ser realmente produtivo e alavancar a nossa prosperidade financeira. Então, para quem está aí com questões de dinheiro enroscando, também pode estar relacionado com questões energéticas na sua casa ou em outros ambientes, né? Na sua empresa também, no local de trabalho, tudo isso. Então, ó, para quem ainda não sabe, ou mesmo para quem já sabe, mas vamos repetir aqui. Na quinta-feira, agora vai ser nessa quinta-feira, dia 23, às 19 horas, a gente vai fazer um atendimento coletivo online gratuito e vai ser o tema do nosso atendimento, a gente vai fazer uma limpeza energética, aquela faxinona energética nas residências. Então, quem quiser vir com a gente para essa faxina na sua casa, tudo que a gente precisa de você neste momento é que você esteja presente com a gente na sala do Zoom, que não vai ser aqui aberto na internet, vai ser numa sala do Zoom, onde a gente consegue ficar mais pertinho de você e ter uma possibilidade de interação. Então, vem com a gente, vamos fazer essa faxina energética em casa para melhorar aí a energia. E para entender um pouquinho, porque, ok, tem influência das energias dos ambientes, tem, causa esse monte de probleminhas na nossa vida, esse monte de desafios. Mas, afinal, da onde vêm essas energias? Como é
que se forma a energia de um ambiente, porque a gente já fez aqui o convite para o atendimento coletivo, e para quem quiser um olhar mais pontual, tem o atendimento individual também, mas a gente quer saber, né, como é que isso se forma, da onde vêm essas energias, porque a gente já sabe que nós, seres humanos, os animais, os seres vivos, têm campos energéticos aí, mas afinal, os objetos, as residências, as construções, né, os móveis, eles também têm campos energéticos? Sim, tudo é energia. A matéria também é energia. A diferença é que a matéria é uma energia assim que se condensa, forma lá os átomos, forma as moléculas, e essa força magnética mantém essas moléculas juntinhas, formando a matéria que a gente vê, que a gente toca, assim que se forma o nosso corpo, assim que se forma todo esse mundo material que a gente conhece. E sendo energia, tem essas marcas energéticas de todos os tipos de energias com o qual entra em contato. Vai ter alguns materiais que vão ter uma capacidade maior de condução energética, né? Que aí dá para citar, por exemplo, o cobre. O cobre é um metal que tem uma super capacidade de condução energética, tanto que é utilizado em redes elétricas, em várias coisas, por essa sua capacidade. Tem outros materiais que têm uma capacidade maior de captar e armazenar, ou emitir, né, distribuir para o ambiente essas energias que eles captam e armazenam, que é o exemplo dos cristais. Mas, mesmo os materiais que não têm essas capacidades tão potentes, eles também absorvem, né, e também retêm energias, e essas energias eles ficam emanando para os ambientes onde eles estão inseridos. Então, é assim que tem essa energia toda em tudo que a gente tem contato, seja nos objetos, seja nos móveis, na residência em si, todo o ambiente em que a gente está inserido, né? E quando a gente fala de uma construção, né, seja a casa da gente, ou seja, uma construção que é feita para uma empresa, né, para uma fábrica, para qualquer coisa, essa energia ela vai ter várias fontes. Antes mesmo da construção, ela já tem a energia natural daquele espaço, daquele terreno, que é a energia geológica. Então, a gente vai aqui explicar, vamos aí do macro para o micro, explicando de onde vem toda a energia, para você entender um pouquinho como é que se forma essa energia, saber quais são as fontes energéticas que podem estar influenciando o seu ambiente, principalmente a sua casa, que é lá que a gente descansa, né? Lá que a gente se coloca para recarregar as energias. Então, é extremamente importante que tenha uma boa energia para depois entender como que a gente cuida dessa energia. A energia geológica é a energia do próprio planeta. E o planeta, para começar, ele tem linhas energéticas, né, que recobrem todo o planeta, que são os meridianos, os paralelos, as linhas Hartmann, e essas linhas, elas são locais de passagens energéticas muito intensas. Por si só, elas não são negativas, mas onde elas se cruzam, pode formar ali um encontro bem intenso de energia que já pode ser nocivo para a saúde, tá? Esse assunto ele é bem grande, então a gente não vai conseguir aprofundar, mas só para vocês terem uma ideia, né? Outra influência muito grande de energia geológica é a formação do solo. Então, qual o material que é predominante nesse solo? Porque, por exemplo, se é um solo
que é rico em metais que são muito condutores de energia, ele vai ser um solo bem energizado. E aí vai estar passando ali muita energia, que pode ser uma energia mais negativa, mais positiva, uma energia desequilibrada. Se esse solo, por exemplo, tem rochas ou outros materiais que têm uma capacidade bem específica de captar e reter uma determinada energia, ali vai ser um espaço onde vai ter muita emanação dessa energia que essa rocha vai estar captando, armazenando e emanando para aquele ambiente. Então, aí tem essas energias da composição deste solo, e mesmo de mais profundezas, assim, ele também chega até o ambiente onde a gente está, né, na atmosfera. Outra influência bem grande são os reservatórios de água, né, os subterrâneos, os rios subterrâneos, esses veios que, quando circula essa água lá embaixo da terra, ela acaba emanando ondas energéticas, onde ela se aproxima, em pontos que ela se aproxima mais da Terra, ela emana pulsos, ondas energéticas muito baixa a frequência. Então, é uma frequência muito baixa que ela emana essas ondas, e pode sim formar locais que chegam a ser nocivos, né? Esses locais, inclusive, eles são chamados de pontos geopatogênicos, porque eles podem causar doenças, né, para a gente, para os seres humanos. Então, são questões que é importante levar em consideração quando vai construir alguma edificação, ou se essa edificação ela foi construída sem levar isso em consideração, é interessante fazer uma análise para fazer correções se houverem esses pontos, para que você não esteja exposto aí a uma energia que vem, né, que emana do planeta e que pode causar doenças. Um ponto bem interessante que a gente vê na história, que o ser humano deixou de utilizar isso, que os povos antigos, quando eles iam fazer uma construção, eles, antes de construir, eles soltavam animais naquele espaço onde era as possibilidades de construir ou a sua residência, ou um local de armazenagem de produtos, qualquer coisa que eles iam construir, então eles soltavam esses animais. E eles deixavam esses animais à vontade e verificavam onde esses animais se acomodavam para dormir. Porque esse local escolhido pelos animais para repousar era um local de boa energia para descanso. Então, eles sabiam que ali não teria essas influências negativas ou essas influências de energia de baixa frequência que poderiam ser nocivas. E era naquele local que eles faziam as suas construções. Hoje em dia, o ser humano vai lá assim, é aqui porque tem uma vista legal, é aqui porque é o espaço que eu tenho para construir, porque na cidade mesmo os espaços, assim, tudo vira construção, então não se tem mais esse cuidado de escolher um ponto que não tenha essas emanações do planeta que podem ser nocivas, né? Então, o que nos resta é fazer a análise desse local e tomar algumas ações corretivas para minimizar ou eliminar essa influência negativa, né? Essa influência dessas energias desequilibradas, dessas energias de baixa frequência, né? Ah, só que tem muito mais coisas que influenciam, né? Também ainda no solo tem os materiais, por exemplo, que entram em decomposição, se tem ou lixões, por exemplo, né, que fica ali sendo utilizado aquele espaço
para enterro de materiais que vão decompor, ou mesmo terraplanagens que são feitas em um local onde se enterra muitos materiais orgânicos, valas que se enterram animais, todos esses materiais, quando eles decompõem, eles vão gerando bolsões de gás ou mesmo de óleo, e esses bolsões, eles são bolsões de energia muito densa, muito negativa, e influenciam negativamente para a nossa saúde. Então, também é importante verificar se tem alguma coisa assim. E a gente vê isso na geologia do planeta como os reservatórios de petróleo, os reservatórios de gás natural, que se formaram ao longo da história de materiais que foram sendo enterrados pelas próprias mudanças do planeta e geraram esses grandes reservatórios. E eles vão ter uma influência muito maior, quanto maior for esse reservatório, mas não deixa de ter influência quando são coisas pequenas. A influência pode ser menor, mas ela também vai nos afetar, então sempre é bom a gente ter esses cuidados. E tem mais coisa que influencia na energia desse ambiente, dessa construção, mesmo antes de se erguer efetivamente a construção. Mas eu vou dar espaço aqui para mais alguém falar. Alessandra, consegue trazer um pouquinho para a gente de outras influências aí, mesmo antes da edificação ser construída? Como a Miriam estava falando, né, essas influências geológicas, né, são bem importantes da gente ver quando a gente vai construir, então, uma casa, um prédio, um estabelecimento comercial, o que for, não é? Mas também a gente tem que ver outras coisas no terreno, como é a energia do terreno além de... Oi? Estão ouvindo? Ah. A gente tem que ver, então, como é a energia do terreno, essa energia, como que esse terreno pode afetar a energia do que vai ser construído ali, né? A gente não sabe, né, o que aconteceu antes, né? De repente, a gente não sabe o que teve ali antes, se teve brigas, disputas de herança daquele terreno, né? Se teve apego do antigo dono para vender aquele terreno, se aconteceu alguma tragédia ali naquele terreno, né? Então, essas energias também ficam ali no terreno, né? Então, isso também vai influenciar muito na energia daquela construção que vai ser feita ali, né? Se o terreno foi limpo adequadamente, foi desmatado, como ele foi desmatado? Como que foi retirada dos animais daquele lugar? Como que ele foi, as plantas que foram retiradas ali, qual a intenção, né? Quando foi feita a limpeza daquele terreno, né? Tudo isso também fica, essa energia também fica ali no terreno, né? Claro que a gente não vai saber o que aconteceu, o que teve antes, o que veio antes disso. Quando a gente compra um terreno, a gente não conhece a história daquele terreno. Às vezes até pode conhecer, mas muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu, o que veio antes. Mas isso tudo pode ser também limpo, né? E tem mais coisa aí, né? A Rose agora vai nos falar um pouquinho dos materiais que a gente utiliza na construção, né? E como esses materiais, como isso afeta também a energia, né, de uma construção. Fala aí para nós, Rose. Sim. Bom, para começar, uma construção de um imóvel não é uma tarefa fácil, né, gente?
porque, assim, exige muito trabalho, muito planejamento, antes de tudo. Em primeiro lugar, é preciso escolher um projeto que seja bom para a família, que atenda às necessidades daquela família. E para isso, precisa o quê? De contratar um profissional, ou um engenheiro, ou um arquiteto, que vai estar fazendo essa planta, né? De acordo com o que a família ali desejar que quer, né? E essa planta, ela é a alma da casa. Então, ela precisa estar, assim, tudo ordenado, de uma certa forma harmônica e confortável para todos, né? Então, assim, se o profissional fizer de qualquer jeito aquele projeto, se ele estiver ali só vibrando negativamente, isso vai ficar um resquício energético negativo naquela planta, né? Já começa por aí. E aí, assim, com o projeto já pronto, tá na hora, assim, já de fazer a terraplanagem, que as meninas já falou, né? E para isso vai precisar o quê? De muitos profissionais. E para fazer essa obra, né? E todos têm energia. E todos vão deixar, tipo, um resquício energético naquele terreno, dependendo da forma como cada um vai trabalhar ali. Se vai vibrar positivamente ou se vai vibrar no negativo. Também deixa energia. Aí a próxima etapa, o que é? A estrutura da casa. Levantar parede, né? E aí vai definir quais são os materiais que vai estar utilizando para isso, né? E como que esses materiais vão estar sendo transportados, de onde esses materiais vão estar vindo, qual é a procedência desses materiais, porque dependendo do local de origem, vai ter uma certa energia. E como foi extraído esse material da natureza? Foi de uma forma correta? Foi de uma forma respeitosa, né, com o ambiente? Ou foi de uma forma brutal, sem nenhum respeito? Tudo isso é energia, né, gente? E aí depois tem o quê? A forma como esse material é transportado até a sua casa. São pessoas que vão estar transportando isso, são pessoas que vão estar lidando com esse trabalho. E aí, assim, cada pessoa tem a sua energia e todas podem influenciar, tanto positivamente como negativamente, naquele material que vai estar chegando ali na sua residência, né? E aí depois vem a fundação, né? Fundação, o que é? O levantamento das paredes, do teto, né? E aí vai ter os trabalhadores que vão estar fazendo isso, para fazer essa tarefa de construção, que também vão deixar suas marcas energéticas na casa, né? Dependendo da forma como eles vão estar trabalhando ali. Então, as construções hoje em dia são feitas assim, que nem as meninas estavam comentando mesmo, né? Antigamente ainda se via onde tinha uma boa energia, né? Hoje em dia não, né? Esse efeito em qualquer local, eu tenho um terreno, então eu vou fazer a minha casa ali. Então, assim, não se verifica antes se aquele terreno realmente tem uma energia boa, né? Se ali não tem veios de água, se não tem fendas, né? Se não vai atrapalhar. Não se observa quais são os materiais, o material de boa procedência, né? E isso tudo, o que acontece? Vai afetar os moradores ali daquela casa. Então, assim, já se tem aí um projeto que é um projeto doente, né? Já começa com um projeto doente porque não foi, visto tudo isso antes, né? E para que um lar ele seja, assim, harmonioso, saudável e equilibrado, existe até uma ciência por trás disso, né? Que a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece isso também, né, que se chama geobiologia, que nada mais é a avaliação da energia daquele terreno, daquela planta, através da radiestesia, tá? Que vai estar fazendo um diagnóstico desse terreno e desse projeto, para poder, no caso, estar minimizando os efeitos daquela energia deletéria da casa nas pessoas. Então, é um trabalho bem bacana, né? Agora, no caso, assim, quando o ambiente já está construindo, já é construído, né, sendo habitado ou não,
Aí são feitas as consultorias para poder avaliar a energia daquele ambiente. Então, são tomadas as medidas para poder harmonizar, equilibrar e potencializar os pontos positivos ali também. E não é só apenas a energia daquela casa, pois ela também é influenciada por tudo a seu redor. Não é mesmo, Jaque? Me conta um pouquinho sobre essa energia que pode estar influenciando essas residências e esses prédios. Sim, Rose, é verdade. A energia dos ambientes, ela tem influência direta no estabelecimento, dos acontecimentos aos redores, a frequência, né? E tudo que é produzido, tudo que é comercializado, o propósito desse imóvel pelo qual foi construído, né? E ainda tem alguns agravantes ainda, né? Como redes elétricas, de telefonia, de internet e outras redes de transmissão que cruzam o local, como, por exemplo, redes de alta tensão, de baixa tensão, subestações, torres de rádio. Pois é, você sabia que debaixo das redes de alta tensão não é permitido as construções? Pois é, e o que é pior, ainda fazem hortas comunitárias. E aí você imagina como é essa energia e qual a influência que ela tem na sua alimentação, na sua saúde, assim como outras coisas que já foram citadas, que influenciam diretamente a nossa energia, como as torres de telefonia e internet, que vão interferir nos aparelhos que medem ou aferem a pressão arterial, né? E uma observação, prestem atenção, muita atenção nessa hora. Pessoas que residem perto, né, dessas torres e que fazem uso de marca-passo, eles têm interferência direta, certo? Bom, eu gostaria de mencionar outras situações, como, por exemplo, independente de religião, vejam só, quantos problemas padres, pastores, ministros, mães e pais de santos escutam no dia a dia de pessoas que procuram para serem orientados com problemas e conflitos e que eles passam a ter essas memórias nos lugares onde tem essa frequência, né? Onde estão sempre ouvindo esses problemas. Então, essas memórias, elas ficam impregnadas nas paredes e afetam até na vizinhança. Olha o poder que isso tem, né? Um outro exemplo seria a questão dos hospitais, para que você entenda melhor. Imagina os hospitais, as paredes, o quanto elas são impregnadas de súplicas, de desespero, né? Um outro exemplo seria a pessoa morar próximo de motéis, de casas de prostituição. O que é que essa energia vai estar te transmitindo de medos, inseguranças, traições? Eu acho que eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa para ser trabalhada. Porque o mais importante mesmo é que você tenha o conhecimento dessas influências e que possa buscar essa limpeza, esse equilíbrio e manter a sua casa como um bom escudo de proteção. Outro exemplo é a construção que fica abandonada por um certo tempo e é utilizada de maneiras como fábrica, comércios, escolas. Pois é, essa energia ela precisa ser trabalhada para que cada evento ou cada situação dessa, essa energia que foi impregnada de memórias, isso seja preciso essa necessidade de limpeza energética, né? Para uma nova habitação, né? Para uma nova intenção, para os novos moradores, de acordo com a necessidade de cada um. E agora,
que vamos falar sobre limpeza da nossa casa. Vamos fazer um questionamento? Veja se faz sentido isso para você. Como é a minha residência? Onde moro? Como moro? Sabe? Como são os meus familiares, os meus colegas? Eu moro só? Eu tenho animais? Eu tenho plantas? Eu permaneço muito tempo na casa ou não? Recebo muita visita ou não? Tenho colaboradores que trabalham na minha casa? O que é que eles costumam fazer? Como é a energia das pessoas que moram comigo, né? Elas são alegres, elas são tristes, elas têm paz, tem muita briga, tem brigas constantes, tem harmonia? Pois é. Essas pessoas gostam de compartilhar da vida alheia, disputam as coisas, falam de coisas boas, de coisas ruins. Como é que são essas pessoas? Elas trabalham com o quê? Os lugares que elas frequentam, né? E quais são as energias que elas trazem de fora para dentro de casa? Já pensou quanta energia tem? Nossa, né? Então, essa energia que traz de fora para dentro de casa, você tem o hábito de trocar o calçado, né? De trocar roupa, de fazer algum tipo de limpeza, limpar essa energia, né? Isso faz sentido para você? Porque se não fizer, deixa para o coleguinha. Pois é isso aí. Aí eu te pergunto, faz alguma coisa para limpar essa energia, essa limpeza energética? Como é que você trabalha? Como é que você harmoniza a sua casa? É com a oração, acende velas, usa plantas, ou um hino, talvez um ponto de umbanda, uma ikebana, que são arranjos florais naturais que absorvem toda a energia negativa, um terço, um japamala, ler um livro como a Bíblia, o Alcorão, um ensinamento, incensos. Pois é, você tem um lugar onde pode ser chamado de altar, onde você pode ancorar energias e fazer e manter uma proteção? Pois é, dicas como essa, nós, das terapias Infinite, estamos trazendo para você, como esclarecimento e como melhorar o meu, o seu, o nosso dia a dia, com técnicas práticas e descomplicadas para limpar, equilibrar, harmonizar e manter essa energia em alta para viver mais e melhor. Não é mesmo, Rose? Passo a bola para você. É muito interessante isso, sabe? Porque não é só limpar, mas como saber manter essa energia com alta vibração, né? Contem um pouco para a gente, Rose, como melhorar. Rose. Desculpa interromper um pouquinho aqui, é porque a gente está com alguma interferência aqui no som. Miriam, depois se quiser eu repito tudo que eu falei em uma outra live. É uma possibilidade. Acho que essa live a gente vai ter que repetir porque é um assunto bem interessante, é um assunto maravilhoso e que influencia demais a vida das pessoas e que é uma informação que realmente vale a pena a gente conhecer e a gente buscar formas de resolver, porque senão trava muito a vida da gente, atrapalha muito, é muito negativo mesmo. E a gente tem aí a possibilidade, né, de resolver, tem várias maneiras aí que a gente trabalha para resolver isso, seja individualmente, onde a gente consegue fazer uma análise
daquele ambiente, daquele local, seja residência, seja empresa, seja local de trabalho, né? Porque, assim, a gente precisa de uma permissão para entrar nesses ambientes e fazer essa análise. Então, quando eu trabalho numa empresa onde trabalham várias outras pessoas, eu não sou o proprietário, tem um limite ali até onde a gente pode trabalhar. Mas tem sim o que se pode fazer para melhorar esse ambiente também. Mas principalmente, se é o proprietário, se eu trabalho sozinha numa sala, eu tenho como trabalhar muito esse ambiente, muito mais, porque daí não tem essa propriedade compartilhada ali daquele espaço, né, daquele uso compartilhado. Então, tem muito como a gente trabalhar, e aí a gente pode fazer isso de forma individual, com uma análise daquele local, e o trabalho todo direcionado para as questões específicas daquele local, e também tem a possibilidade de um trabalho mais amplo, assim, mais genérico, onde a gente faz, por exemplo, o que a gente vai fazer no atendimento coletivo, que é direcionado para residência. Então, todos nós temos residência e existem questões bem padrões da energia das residências que a gente consegue trabalhar no coletivo. Então, é por isso que a gente escolheu o trabalho com residências, né? E, nossa, é um assunto que é muito relevante para a vida de todo mundo. Só que, infelizmente, a gente está com essa interferência no som que está prejudicando um pouquinho da gente acompanhar aqui o conteúdo. Então, eu acho que a gente realmente vai ter que retornar para falar, para trabalhar mais esse assunto num outro dia, porque aparentemente os nossos aparelhos aqui a gente verificou e tá ok, mas a interferência continua, pelo menos eu continuo. Enquanto eu estou falando, o barulhinho é menor, mas quando eu ouço as outras meninas falando, esse barulho chega. Eu acho que essa parte poderia deixar para falar novamente numa outra live, e a gente pode falar sobre a importância dessa limpeza, desse equilíbrio, né? Para que possa trazer harmonia para os nossos lares, porque todas essas interferências e todas essas energias densas faz com que interfira diretamente no nosso bem-estar, na nossa saúde, na saúde das pessoas que vivem conosco, né? Então, assim, quando as terapias Infinity se propõem a trazer esse conhecimento e reforçar para cada um de nós essa importância da limpeza e da constância em manter essa alta frequência, faz toda a diferença. E assim, o que a gente pode fazer é levar para cada um de vocês através das redes sociais, para que a gente possa se conectar de uma forma mais próxima com dicas como os tesouros infinites, né? São dicas que, quando você participa e curte, comenta, faz toda a diferença, porque a gente sabe o que pode trazer como assunto que é relevante para você, que faz diferença na tua vida. Questão de prosperidade, questão de limpeza, questão de saúde, tudo isso. E aí, a Miriam poderia dar umas dicas aí de como nos seguir nas redes sociais das terapias Infinites, né? Dos tesouros, que tem um baú. Gente, tem um baú maravilhoso, cheio de dicas, que vai fazer diferença na nossa vida, no dia a dia, de forma prática, descomplicada, e que vai trazer bem-estar, vai poder fazer essa transformação dentro de mim e dentro
do meu próximo, que é bem próximo, um filho, um marido, um amigo, sabe? É uma pessoa que você pode cuidar, tá certo? Fala aí, Miriam. Bom, gente, realmente a gente vai voltar para repetir, para falar de novo nesse assunto, mas assim, que hoje a gente teve esses probleminhas no som e talvez vocês não conseguiram acompanhar. Mas olha só, lá no nosso Tesouros Infinity, né, lá onde a gente abriu o nosso baú, que a gente está colocando todo dia alguma dica, já tem várias dicas de como melhorar a energia da casa. Então, já são coisinhas que vocês já podem ir acompanhando e colocando em prática aí na sua casa ou mesmo no seu trabalho, na sua empresa, naqueles ambientes onde você fica, que já vai melhorando bastante a energia. E por que eu digo que talvez não resolva completamente, mas melhora? Porque é que nem a nossa casa, quando a gente passa muito tempo sem fazer uma boa limpeza, quando a gente deixa meio largado, mas a gente tem que pegar e fazer uma boa faxina mesmo. Aquela limpeza geral para realmente melhorar, né, a aparência em termos de limpeza da nossa casa. E da mesma forma é a parte energética. Então, uma casa onde nunca foi olhado para essa limpeza energética, é importante fazer uma faxina geral. É importante essa limpeza profunda. Mas quando você vai adotando essas ações, já vai sim minimizando muito os problemas energéticos, vai trazendo harmonia, vai trazendo equilíbrio, vai trazendo energias positivas. Então, quem ainda não está acompanhando, quem ainda não segue o nosso perfil, começa a seguir para não perder essas dicas dos Tesouros Infinity, porque lá tem muita coisa boa. Tem várias dicas lá já de residência, tem outras também, mas tem sobre como manter a energia dos seus ambientes melhor e mais equilibrada, dicas para limpeza energética também, então já é uma super dica. E para quem está acompanhando e quer saber como participar do nosso atendimento coletivo, no link da bio, aqui do Instagram, Terapias Infinity _oficial, tem, lá em cima na nossa bio, tem um linkzinho clicável. Você clicando lá, você vai ter duas opções ali para entrar, que é o atendimento individual, que é se você quiser uma avaliação de um determinado ambiente, de um determinado espaço, seja sua casa, sua empresa, aquele apartamento que está para venda, né, para aluguel, que você quer atrair ali um bom comprador, um bom inquilino, ou a sua empresa que você quer que tenha um giro melhor, que tenha mais harmonia, mais produtividade, né, que seja ali mais rentável. Então, a gente consegue fazer essa análise deste ambiente e conduzir ali os trabalhos energéticos para transformar a energia desse ambiente. E também tem a possibilidade do atendimento coletivo. Esse atendimento coletivo, ele é online e ele é gratuito. Então, esse você pode participar com a gente sem a necessidade de uma retribuição financeira. O que a gente precisa é que a pessoa esteja presente, porque o que acontece? A gente não tem como entrar na sua casa para fazer faxina sem a sua permissão. Não dá para fazer isso. Mesmo energeticamente, a gente não pode fazer isso. Então, a gente precisa que você esteja lá presente para abrir as portas da sua casa para a gente, energeticamente, para que a gente possa
fazer essa faxina, essa limpeza energética. Então, é indispensável que esteja presente. Quem não estiver presente, a gente pode, sim, mandar uma energia. Quem estiver lá no nosso grupo do WhatsApp, já a gente até envia uma intenção de uma energia positiva, de uma energia de harmonia, mas a limpeza, a gente só entra com a permissão, então tem que estar lá para permitir. Esse trabalho ele é feito numa sala do Zoom e a gente entrega o link da sala do Zoom num grupo do WhatsApp. Então, você clicando nesse link do atendimento coletivo Infinity Plus, você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Esse grupo é o mesmo para todos os atendimentos coletivos desse ciclo gratuito que a gente está conduzindo. Vai ter mais. Então, se você não puder, nessa quinta-feira, às 19 horas, ainda assim você pode entrar lá no grupo para participar num próximo, que daí você já está lá, você já recebe ali as orientações padrões que a gente encaminha sempre de como entrar na sala do Zoom, do que é importante, né, daqueles acordos de convivência, que é legal você já saber para se organizar. E aí, na outra quinta-feira, a gente vai retornar trabalhando um outro tema, então você já pode entrar lá no grupo do atendimento coletivo para participar dos próximos atendimentos desse ciclo gratuito que a gente está conduzindo. E aí, não tem desculpa de não ter dinheiro, de estar apertado aqui, está difícil, porque a gente realmente quer trazer essa oportunidade para o máximo de pessoas, porque a gente sabe o quanto faz diferença. E aí sim, melhora a prosperidade, melhora as condições de cuidar de várias coisas, inclusive cuidar melhor da parte energética. Então, para quem ainda não está no grupo do WhatsApp do atendimento coletivo, vai lá na bio do nosso Instagram, entra lá, atendimento coletivo Infinity Plus, vem para dentro do grupo do WhatsApp, lá a gente vai entregar as orientações mais detalhadas de como participar e o link da sala do Zoom para quinta-feira, 19 horas, estar com a gente fazer essa faxina geral aí nas residências. Nesse momento, a gente está fazendo o coletivo para residência, mas a gente trabalha com outras limpezas também, então quem quiser também pode entrar em contato aí com a gente, que daí seria no atendimento individual, para ter mais informações, saber como funciona, enfim, a gente está aí à disposição para quem quiser nos procurar. E a gente promete retornar para falar novamente desses temas assim que a gente trouxe hoje, porque são assuntos bem interessantes para a gente saber, né, de onde vem toda essa energia que pode estar nos influenciando, o que ela causa e principalmente quais os benefícios, né? Bom, se lá no início a gente trouxe que quando você está no ambiente, principalmente na tua residência, e que a energia está ruim, você pode não estar dormindo bem, pode estar com cansaço físico, mental, falta de disposição, doenças frequentes, discussões frequentes, muito atrito na família, objeto que quebra, objeto que pifa, né? Tudo estraga. E isso tudo acaba desencadeando problemas financeiros. Então, o que acontece quando a gente está com o ambiente, principalmente da nossa casa, bem trabalhado, bem harmonizado, um ambiente positivo? A gente vai ter mais qualidade do sono, vai dormir muito bem e não só dormir bem, mas acordar bem, com disposição, com energia para o dia fluir muito melhor, com a mente trabalhando muito melhor para o que você precisar no decorrer do dia, né? Vai ficar muito mais harmônico, então esses atritos por qualquer coisa já não vão acontecer, né? Então, tem muito mais harmonia nas pessoas que convivem.
diminui bastante essa quebra constante de coisa, né? De tudo ficar estragando, tudo ficar quebrando, que você não sabe nem como, né? Traz mais essa tranquilidade, a saúde melhora muito, muito mesmo, porque se melhora a energia do ambiente, melhora a nossa energia, melhora a nossa imunidade, então a gente não fica caindo pelas tabelas por qualquer coisinha, por qualquer gripezinha que passa lá na esquina e já está dentro de casa, não vai ser tão fácil, né? A gente tem como fazer aí blindagens energéticas também para evitar bastante isso. E, é claro, a nossa vida financeira flui muito melhor, porque reduz os gastos e melhora a nossa produtividade. Então, é muito bom. Com tudo isso, a gente fica muito mais feliz, não é mesmo? Então, vale muito a pena. Tem muitos benefícios, muitos ganhos. E é isso. Convite feito. Entra no grupo do WhatsApp com a gente e vem que o nosso tempo aqui está acabando. A gente volta para falar mais desse assunto e dar essa oportunidade para você. Tchau, tchau!